Vamos falar agora sobre o nosso tema de hoje, sobre sonhos. Gente, eu confesso que hoje eu vou ouvir esses dois meus queridos convidados aqui, porque é óbvio que eu sonho, tenho muito sonho, mas eu confesso que quando eu vejo na Bíblia lá, esse negócio dos sonhos, eu fico pensando, gente, se eu fosse da época de José, da época de Daniel, eu ia ser daqueles que olhar e ficar assim, Jesus amado, como é que interpreta esse trem? Deus falava através de sonhos, a Bíblia diz, mas Deus fala hoje, pastores? Ó, e aí, bate-papo, vocês podem falar, não vou entrevistar vocês não, vamos lá. Os sonhos, eles são muito comuns na Bíblia, desde Gênesis, quando Abimeleque, Jacó, José sonharam e, de certa forma, tiveram até interpretação direta ou indiretamente dos seus sonhos. O Antigo Testamento, você já citou os dois, talvez, grandes aí na interpretação, né? O José e Daniel. José lá no início, em Gênesis, Daniel já um profeta, né? Mas o Novo Testamento também, no Novo Testamento, há bastante sonhos. E todos esses sonhos contidos na Bíblia, na verdade, foram canais, um canal de revelação de Deus de algo que o homem não tinha maneira de chegar a tal conhecimento, a não ser através dos sonhos. Então, nós vemos que na Bíblia os sonhos foram dados por Deus e eram canais de revelação, de uma comunicação de Deus para aquelas pessoas às quais ele queria comunicar algo. Agora, o cânon não estava pronto, né? Hoje a gente tem um cânon pronto, a gente tem a Bíblia pronta. Será que Deus precisa de usar sonho para falar com a gente? Não pode falar só pelas Escrituras, pastor Juraci? É muito interessante. Deus falou de várias formas. Deus falou através dos anjos, dos profetas. Deus, ele falou através das Escrituras, da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. O grande problema de tudo é que os homens não compreenderam o que Deus estava falando com eles. Alguns foram citados aqui, José e muitos outros. Os próprios sonhos que eles tiveram, foi Deus falando com eles, mas eles não tinham compreensão. Isso. Em vários aspectos, em vários momentos, eles não sabiam o que aquilo significava. O que acontece? É sabido que Deus se comunica com os homens. Deus se comunica com os homens. Ele não parou de se comunicar com os homens, de forma alguma. Ele não parou de se comunicar com os homens. Há aqueles que advogam a teoria, a ideia de que uma vez que fechou o cânon, Deus então silenciou, porque tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente quer se relacionar com Deus tem que ser através das Escrituras. Isso. É uma posição um tanto quanto radical, né? De dizer que Deus não fala mais com ninguém, que Deus não revela mais nada para ninguém, que Deus não dá sonho mais a ninguém. Eu acredito sim, Deus não vai falar algo que vá além das Escrituras, que esteja fora das Escrituras. Mas no nosso relacionamento com Ele, ele se utiliza de vários artifícios para nos levar à compreensão daquilo que Ele já mostrou nas Escrituras e que nós não compreendemos. Não Quer dizer, você entende que Deus não está limitado na comunicação às Escrituras, embora ela revele um caráter... Ela é completa em si, ela revela todo o plano, todo o propósito de Deus para toda a humanidade, desde o princípio até o fim. As Escrituras mostram isso claramente. E nós temos que cavar e buscar nela esse entendimento. Os sonhos, eles não podem chegar naquele nível doutrinário. Não pode ser doutrinário. Exatamente. Não porque aí poderia estar sobrepondo-se à revelação das Escrituras. Batendo papo aqui, Sim. Né? Porque eu estou lembrando de alguns grupos que até têm origem protestante, que a gente chama de evangélico, né? Que tem, ao lado da Escritura, textos que foram frutos de sonhos. De visões, né? De revelações. Aí eu acho problemático, sabe? Assim, porque aí quando... Sobrepõe as Escrituras. Se não sobrepõe, pelo menos se coloca no mesmo pé de igualdade. E aí, cara, o negócio pega, porque... Você entende? Os sonhos que a gente está falando aqui é mais uma coisa pessoal. Até na Bíblia mesmo, a maioria dos sonhos era uma questão mais circunstancial. Eu poderia dar aqui um exemplo. Pois não. Quando Abraão esteve lá na terra dos filisteus, e ele ficou com medo de falar que a Sara era sua esposa. Eles mataram e ficaram com a esposa. Ele disse que era sua irmã. Aí Abimeleque toma sua esposa.
leva lá para sua casa, só que ele tem um sonho à noite. É um sonho bem direto, que não precisou de interpretação. Deus E não é doutrinal. Exatamente. Olha, não mexa É um com essa aviso. mulher. Ela é esposa de Abraão e tal. Abimeleque devolveu a mulher para Abraão. Certo. E ficou chateado, claro que Abraão, de certa forma, mentiu, mas ele não mentiu, porque o próprio Abraão disse, de fato, ela é minha irmã também, ela é filha do meu pai, ela é minha esposa e minha irmã. Sim, sim. Né? Mas foi um sonho bem direto, circunstancial. Não há nenhuma doutrina, não há nada de importante para a fé, absolutamente. Sim, foi uma orientação pessoal. Pessoal, circunstancial. E normalmente os nossos sonhos hoje, normalmente eles podem estar exatamente nesse nível. Eles não podem ter um nível maior. Lógico, quando nós observamos isso, a gente percebe que, por exemplo, Deus falou com vários homens ao longo da história. Centenas, vamos colocar. Mas em um espaço que abrange 4.000 anos, isso quer dizer, não é regra. Sim. Isso configura exceções. Hoje muitas pessoas reivindicam, pisca o olho, Deus falou comigo. Isso. Não é? Dá uma guinada na cabeça, Deus falou comigo. Hoje, não. Tem muita coisa interessante que eu acredito que o Senhor pode sim, de várias maneiras, através de um sentimento interior, de uma percepção, de um acontecimento, através de um pensamento, através até mesmo de uma visão, revelar, sim, até mesmo através de sonhos, coisas de conteúdo pessoal. Sim. Pessoal, Deus ele está Direções trabalhando específicas. comigo, eu estou em busca de algo, mesmo buscando nas Escrituras, às vezes me falta a compreensão, o entendimento, porque nós lemos as Escrituras como filtros, né? Denominacionais, circunstanciais. Então nós filtramos, às vezes nós nem lemos, nós repetimos o que está escrito ali, nós nem percebemos o que está escrito. Nós vamos com um conhecimento pré-estabelecido e usamos aquele texto para continuar falando aquilo que nós já falamos. Eu acho que é importante frisar uma coisa sobre os sonhos, até para a gente partir para a Bíblia, que a ciência diz que todos nós sonhamos todas as noites, né? Quando a gente entra no nível de sono. E sonhamos em ciclos. E dizem esses estudos, e são estudos, que nós normalmente lembramos talvez do último sonho que tivemos ao amanhecer o dia, ou às vezes não nos lembramos de nada. Mesmo quando não nos lembramos de nada, certamente nós sonhamos. Parece-nos que o nosso cérebro ele se reorganiza e há lampejos que nós às vezes lembramos de alguns sonhos. É um recurso natural. Exatamente, coisa natural do cérebro. Coisa natural do cérebro. Aquela questão de tudo que está sobre a mesa durante o dia, ir para os arquivos, sendo guardados, organizado enquanto nós descansamos. Mas e até mesmo o excesso, rompendo essa barreira, coisa que nós não sabemos e não conseguimos lidar com elas vazam através de sonhos. Não é? Eclesiastes fala isso. Muito trabalhar, quem muito trabalha acaba sonhando. O excesso, inclusive, de comida, né? Porque tem uma questão interessante, foi que semana passada, nem foi excesso nesse caso, aí, não tô livrando minha barra, não. Eu comi um sanduíche, mas eu tenho um problema. Não, mas foi aquele sanduíche, não foi o X-tudo, o X... Não, mas foi um sanduíche, mas que tinha ovo. E eu tenho um problema, porque a gente vai identificando aquilo que nos faz... Que é bom e que não é. Que nos faz tão bem. Eu posso comer ovo durante o dia, mas se eu como à noite, eu não sei o que é, que eu não me sinto bem de madrugada. Gente, mas foi incrível. Eu comi o sanduíche tarde da noite. De perturbação, normalmente, assim. Sim, aí no meio da noite, mas aquele pesadelo. Fazia tempo que eu não tinha pesadelo. Você já tiveram aquele sonho assim, de que tem uma pessoa que está com uma possessão demoníaca e você está ali lutando, expulsando? Já aconteceu com vocês isso? Mas, gente, parece que é assim, eu comer ovo, eu vou expulsar demônio no sonho. Oh, meu Deus amado. Mas, no caso, se todos nós sonhamos, às vezes sonhos até, vamos dizer assim, psicodélicos, não temos entendimento dele, mas todo mundo acorda com um sonho diferente, às vezes. A pessoa, inclusive, ela fica inquieta o seu dia por causa do sonho. Porque o sonho tem muito a ver com a sua vida, tem muito a ver com a realidade. A pessoa pode entender aquele sonho como um aviso, como uma comunicação, como uma advertência. Como resposta. Resposta. E creio eu que nós devemos levar em conta essas coisas, porque nós somos... Infelizmente, nós não nos conhecemos profundamente, a própria mente, a alma, as questões da alma e da mente. Então, nós temos que levar em conta com prudência para não exagerarmos nas nossas considerações e entendimentos. Mas ações que são claras advertências ou comunicações, eu posso dizer, eu creio, como o pastor disse agora há pouco, de Deus mesmo,
para as nossas vidas. É um canal, A questão é o seguinte, sonhei, tive um sonho, ele me incomoda, ele persiste, eu devo avaliá-lo à luz das Escrituras, da minha busca, do meu relacionamento com o Senhor. O que, esse exato momento, eu estou buscando de Deus, eu estou perseguindo, eu estou examinando as Escrituras, qual é o momento que eu estou vivendo e, de repente, eu sonho. E aquilo é muito claro com aquilo que eu estou buscando, quase que uma resposta. É pessoal, não é doutrinal. Eu não posso ir para o público e falar, irmãos, é assim. Entende? Então, eu acredito, sim, acreditamos. A pergunta é, Deus fala ainda hoje através de sonhos? Eu acredito que sim. Porque nós não podemos, porque se Deus sempre falou com os homens. Isso. Não é? Lógico que em momentos específicos, de forma muito esporádica, não era regra, era exceção. É possível, sim, porque analisando as Escrituras, não existe nenhuma palavra que diz que Deus não fala através de sonhos. Proibindo. Que seria pretensão demais dizer que Deus não pode falar, limitá-lo a uma forma só. A mesma coisa quando nós vamos para algumas questões, por exemplo, dos apóstolos. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, sim, pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Os santos já estão aperfeiçoados hoje? Já está tudo pronto? Ainda não. Não, então continua tendo esses ministérios atuando aí para poder aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Pastores, nossa, muitas mensagens estão chegando aqui no nosso WhatsApp, 984029756. Muito obrigado a todos vocês que estão mandando suas perguntas. Lembrando, mande seu videozinho de 20 segundos falando da importância da Rede Super na sua vida, tá joia? Para a nossa campanha aqui, hashtag, tá aqui, Rede Super não pode parar. Bom, quem mandou mensagem, vou lá ler, da Ellen, da linda cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Sorocaba é uma cidade muito linda. Ela fala assim, tive um sonho da escada de Jacó, como se fosse um arrebatamento, mas eu não entendi. Estou em oração. Eu acho que é um caminho, né? Ela está correta, né? A própria questão da escada de Jacó foi um sonho de Jacó. Aquilo ali foi um sonho, na verdade. Ele dormiu e teve esse sonho, uma escada que ligava a terra ao céu, os anjos subiam e desciam, quer dizer, mostrando uma comunicação do mundo dos homens com o mundo celestial. É um sonho semelhante, só que aquele sonho de Jacó foi muito importante, um homem que estava em fuga, Deus tinha um grande plano na vida dele, né? Agora, a gente assim, é difícil comunicar um sonho que ela teve, mas ela está tendo a mesma constatação, há uma comunicação entre a terra e o céu, continua da mesma maneira. De Sorocaba para Guarabira, você sabe onde fica? Em que estado? Não faço ideia. Eu não vou fazer uma campanha de geografia aqui, porque eu estou conhecendo o Brasil inteiro, da Paraíba. Que legal. Boa tarde, sou de Guarabira, sempre estou tendo sonhos, eles são sempre escuros, não é? Me encontro sempre numa situação desfavorável financeiramente. No momento do sonho, me sinto angustiada. Tem alguma explicação para isso, pastores? Difícil, né? Deixa o pastor. Joga para os universitários, né? Joga para os universitários. Pode ser coisa que se passa na mente dela e no coração, pode ser temores. Esses temores, realmente, nós podemos sonhá-los, de tanto eles permanecerem em nossa mente. Pode ser, né? A gente não sabe o caso dela, é difícil explicar assim, algo de longe. A grande questão é o seguinte, os sonhos que nós temos tem muito a ver com o cotidiano. Isso. Com a nossa situação física, tem muito a ver com o nosso dia a dia. O grande problema que nós temos que estar atento a eles aqui é relacionar os nossos sonhos com questões espirituais. Ou com questões bíblicas, sim, épicas até. Porque a gente vê no WhatsApp, no Facebook, as pessoas tendo sonho de anjo, de trombeta que está tocando, de céu que está parando. É cada coisa arrebatadora, como se o Senhor Jesus estivesse voltando devido e aquela pessoa está falando, está voltando. E às vezes posta dizendo que e posta que Deus me falou que está voltando, igreja fica às portas, gente mandando recado. Ninguém sabe nem o dia, a hora. Perfeito. É só o Pai. Perfeito. Não é isso mesmo? Olha, estão chegando mensagens do Brasil inteiro, muito legal. Na minha querida Nayane, eu digo querida que a Nayane nos acompanha desde a época do rádio, aqui na TV, lá do Piauí, né, querida Nayane? Ela diz assim, quando eu vou saber que o sonho é somente um sonho
ou quando vem de Deus? Vou segurar essa pergunta da Nayane. Porque tem sonho que é sonho, que é fruto da preocupação do dia a dia, mas tem sonho que a gente, né, citamos os da Bíblia, tem sonho que é um recado de Deus, uma direção de Deus pessoal. Tem critério para diferenciar? Tem. Então vamos ver isso aí depois do intervalo. Vamos e voltamos já já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo aqui da Rede Super, batendo papo hoje sobre sonhos. Deus fala com a gente através de sonhos? Estou aqui com os pastores, conversando sobre esse assunto, pastor Juraci, pastor Herculano. Herculano tem outro nome, né? É Fernando? Fernando Herculano. Mas eu só te chamo de Herculano. Você não se importa, não, né? É nome também. É porque Herculano é tão diferente, assim, que aí eu... É mais fácil lembrar. E o Juraci, pastor Juraci, é meu parente, que é Miranda, né? A família Miranda é grande. Tem uns que são ricas, Carmen Miranda, então tem a ala aqui que não é tão rica. Estamos batendo papo sobre sonho e a minha conterrânea, Juraci, lá do Piauí, mandou a pergunta sobre a questão do sonho. Como é que eu consigo fazer a distinção entre um sonho que é normal, né, que uma pessoa normal tem, e o sonho que vem de Deus? Tem critério? Bom, eu acredito que sim, porque se eu quero considerar que um sonho seja uma comunicação de Deus, tem que ser claro. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o nascimento de Jesus... aconteceu muitos fatos em torno de sonhos. Por exemplo, Maria ficou grávida, não era ainda casada com José. Então ele sonhou, um anjo falou para ele, pode receber Maria. Com José. Com José, esposo de Maria. Pode receber, ela está grávida do Espírito Santo. Pronto, ele recebeu. Foi muito claro, está tudo a ver com o seu cotidiano. Específico. Chegou aqueles homens do Oriente para adorar Jesus, levar presente. Primeiro eles passaram em Herodes. Herodes falou assim, vai lá, depois volta e fala para mim onde ele está, que eu também quero adorá-lo. Esses homens tiveram um sonho. Mas um anjo apareceu em sonho para ele e falou, não volta por esse caminho, não fala para Herodes, volta por outro caminho, vai verdade. Embora. Específicos. Quando Herodes começou a perseguir Jesus, de novo José sonhou, um anjo falou para ele no sonho, está tudo registrado nos evangelhos, olha, pega o menino, a sua mãe vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Aí depois de algum tempo, ele estava no Egito com Jesus. De novo ele sonha, e o anjo de novo fala com ele, pode voltar que Herodes morreu. Presta atenção. No meio do caminho de novo. Exato. Não vá para lá, vá para aquele lugar. Exatamente, orientou o local. Quer dizer, tudo que tem a ver com a realidade. No sonho, a comunicação mostrava a realidade, não era uma realidade apenas de sonho, era a realidade. Herodes morreu de fato. Não era fantasioso. Não era fantasioso. Não era fantasioso. E estava envolvendo uma preservação, sobretudo do Filho de Deus, Jesus Cristo recém-nascido. Então, se um sonho, se Deus quer falar comigo alguma coisa, olha, Deus sabe comunicar, Ele sabe falar claramente. E Ele pode. Estava dentro de um projeto maior. O apóstolo Paulo, por várias vezes, eles tentaram ir para várias cidades pregar o evangelho. E ele, então, não conseguiram. De alguma maneira, chegou, o barco não estava pronto, era uma tempestade. E aí, então, eles se hospedaram naquela cidade e foram dormir. E à noite ele tem um sonho de um homem da Macedônia, falou, passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele entendeu, olha, as outras portas estão fechadas. Essa se abriu, vamos para a Macedônia. Então, assim, diante desses relatos... Claro, bem óbvio. Esses relatos muito claro. São tão claros, né, que eu acho que hoje em dia as pessoas também estarem abertas a serem orientadas por sonho também não é nada errado, né, gente? Não é errado, se tem a ver com o cotidiano, está nos ajudando, é uma boa orientação. E nós temos que levar em conta aquilo que eu falei, olha, a possibilidade do homem, da mente humana, da alma humana, e para nós que temos fé, ou seja, nós temos um outro canal aberto de comunicação, não só humano. Sim. Há coisas em nós que são naturais, nós podemos perceber, ter percepções de coisas nossas, chegar a determinada conclusão, e são coisas puramente humanas, da nossa mente, nós temos essa capacidade. Mas nós que temos fé, temos um outro canal de comunicação. Nós mesmos acreditamos que o Espírito Santo nos comunica algo. Eu, por exemplo, tenho alguns critérios assim, para saber que não é de Deus. É fácil. Por exemplo, se eu comer ovo de noite, o que vier depois do sonho, eu já... esse negócio. Se eu comer pizza muito salgada de noite, se eu ver filme, que tem uns filmes que de muita, sabe, tensão. Exposto a uma coisa repetida. E tal. Aí você fica abalado. Possivelmente, na madrugada, se você vê um filme de ação e tudo, né, Velozes e Furiosos sonhar. 14, por exemplo, sabe, você fica agitado, você vai dormir mais agitado. Não há dúvida. Né? Agora, que Deus pode falar, pode, né? Sim. Tá. Tem muito a ver com a nossa busca. Eu lembro um livro que eu li há muito tempo atrás, e o autor dizia, o Watchman Nee falou que a água não pode subir acima do seu próprio nível.
aquilo que você foi na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, provavelmente você será no sábado ou no domingo. O seu cotidiano vai revelando quem você é. Pelo fruto vai se conhecendo a árvore. Eu acho que dificilmente você sairá de uma situação, Eu tô falando porque tudo que é falado hoje, às vezes é colocado essas visões, esses sonhos, coisas assim mirabolantes. Às vezes a pessoa chega e conta um sonho. Aí você olha para ela e deixa ela falando. Tá, mas e aí? O que tem a ver? Pastor, mas esse sonho eu vi que um negócio descia do céu, que vinha, que mudava, daí a pouco eu estava em outro lugar. É muito confuso. E aí, o que é que você compreendeu disso? Ah, eu entendi isso, isso, isso. Sério? É mesmo? Você entendeu? Entendi, pastor. Entendi que é isso, isso, isso. Ô, irmão, amém. Então vamos orar. Tem que orar. Dá tempo ao tempo. O que for de Deus vai acontecer, o que não for não vai acontecer. Para que senão a gente mistifica demais a coisa. Todo pesadelo que a pessoa tem, ela relaciona com coisas espirituais. Todo pesadelo que tem. Então, eu lembro uma vez que nós estávamos... Você quer ver um negócio interessante? Marcamos um acampamento para a igreja uma vez. Acampamento, tudo organizado, bacana, um sítio lindo. Ô, gente, o que teve de sonho com ônibus capotando, explodindo, pegando fogo, gente morrendo. E quando a irmã liga para a gente, pastor, tive um sonho que o ônibus vai capotar, cancela o acampamento. Eu falei, que isso? Não, que morreu todo mundo, as crianças estavam agonizando, pastor. Eu falei, puxa vida. O que eu faço? Que isso? Eu falei, irmã, sério, você teve esse sonho? Tive. Tá, guarda para você, não fala com ninguém, não. Vamos orar? Por favor. Não compartilhe isso com ninguém. Mas se você compartilha, imagina, compartilha com a mãe de um dos adolescentes do ônibus. Essa mãe vai ficar desesperada. E aí causava pânico. Eu falei, pronto. Falei, irmã, você não compartilha isso com ninguém. Que bom que você falou só comigo? Sim. Vamos orar. Amém? Oramos. Falei, Senhor, o que é isso? Né? Aí no outro dia, chegou outra pessoa que pastor que no acampamento aconteceu, vi que os jovens lá se prostituíram, fez isso, fez aquilo. Falei, gente. Falei, quer saber de uma coisa? Amém, amém, irmã, ore, vai dar certo e tal. Fomos para o acampamento. Foi uma bênção. O ônibus não capotou, os jovens não fizeram nada, não aconteceu nada. Fomos e voltamos. Então tem muita coisa que, assim, que a pessoa já tem uma característica alarmante, ou às vezes quer participar, ou quer, e acaba inventando alguma coisa. Na verdade, acho que nem sonhou, ou fica tão impressionado que, não sei. Mas Jeremias falou, nós não devemos dar crédito. Jeremias, ele disse dos profetas que falavam de sonhos que não eram verdadeiros, que eles nem sonhavam, mas falavam. Por causa da questão dos mistérios de interpretação de sonhos, né? Inclusive, José, que foi um dos interpretadores grandes de sonhos, né, na Bíblia. E ele nem sabia que interpretava sonhos, só descobriu isso lá na cadeia. Os dele mesmo ele não entendeu. Ele não entendia. Quando ele teve aqueles sonhos, que inclusive foi através dos sonhos que ele foi parar lá no Egito, que os irmãos teve ódio dele, que ficava falando sonhos. Quer dizer, de certa forma, os irmãos entendiam o que significava o sonho. Sim, o pai dele falou, então quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vão se prostrar. Não, para com isso. O próprio Jacó, mas ele não, pai, é só que isso aconteceu muito tempo depois. E todo mundo pôde lembrar dos sonhos dele, que era real, totalmente. E estão falando aqui, outro dia a gente fez um bate-papo muito legal sobre dom de línguas. Eu estava conversando sobre isso, porque a palavra que tem na Bíblia para... Quando você fala em línguas, aparece lá dom de interpretação de línguas. Eu estava discutindo... um outro dom. Quem fala em línguas, ore também para que possa interpretar. Pois é, eu estava discutindo o verbo interpretar, porque parece que no meu modo de entender, é muito mais tradução do que interpretação. Porque a interpretação é você ouvir alguma coisa. Você ouve um sonho e diz, isso significa... Uma coisa misteriosa. Mas você interpreta. Tá. A tradução, o que é? Você fala... Se eu falar em espanhol aqui, você vai dizer o que eu falei... Não é misterioso, é do conhecimento. Sim, mas quando eu interpreto uma língua misteriosa... aí que tá. Interpretar é eu dizer o que eu estou entendendo. Traduzir é apertar a tecla SAP. Estão entendendo? O sonho não tem tecla SAP para sonho. Exatamente. Sonho você diz o seguinte, sei lá, eu sonhei... Nabucodonosor teve um sonho, viu uma estátua. Isso. Ele é uma situação atípica, né? Porque ele não lembrava nem o sonho e nem sabia o que significava. E o Daniel então falou, isso não está com os homens não. Foi Deus vai dar a interpretação. E explicou.
E essa interpretação é tida na Bíblia como um dom, que ele recebeu de Deus, essa sabedoria. Essa sabedoria. É um dom. Porque você vai dizer, isso significa aquilo. Isso é interpretar. Isso significa aquilo. Porque não é isso significa isso, aquilo significa aquilo, né? Ah, sonhei com tal coisa, com cachorro, já viu e falar isso. E outra coisa interessante, que era profético, era para o futuro. Perfeito. Tá vindo uns reinos aí, ó. Exato. Tá vindo uns reinos aí e vai te suceder. Isso. Gente, está chegando tanta mensagem aqui. Deixa eu ler as perguntas aqui, senão o povo vai ficar bravo comigo. Não é pergunta demais. Aqui a Anne. Anne, eu tô triste com você, filha. Triste assim, tô feliz com a pergunta, mas você está falando que você está sem igreja, menina. Procura igreja perto da sua casa. Com certeza Deus vai te orientar. Fica sem igreja, não. Mas olha que legal que ela fala. Nossa, que tema maravilhoso. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu sonho muito e na maioria das vezes os sonhos não são bons, são ruins. Fico tão confusa com meus sonhos porque são muito estranhos, cheios de detalhes, me sinto atribulada quase sempre. Sempre que vou dormir, peço a Deus para não sonhar. E eu sonho todas as noites. Né? Sabe que o diabo pode fazer a gente sonhar? Olha, se nós estamos fazendo uma afirmativa que Deus pode comunicar, então nós estamos deixando essa porta aberta. A comunicação está aberta, pode, velho. Perturbação. Uma pessoa quando tem um sonho muito perturbador, como é que ela acorda? Como é que é seu dia? Então, se nós afirmamos que Deus pode fazer isso, obviamente que o inimigo de nossas almas certamente poderia também fazer isso. Claro que não com as mesmas pessoas, né? Os sonhos, eles na verdade, Freud foi um dos grandes estudiosos do sonho. Mas, obviamente, que não é só ele. Muitas pessoas estudam sonho. E nós, de certa forma, as pessoas nos contam muito sonho. A gente acaba virando também um pouco de estudioso do sonho, né? Mas muitas pessoas são perturbadas em sonhos. E nós temos isso na Bíblia. Só que foi uma advertência também de Deus, mas perturbada. A mulher de Pilatos. Jesus, no dia que Jesus foi julgado, a mulher de Pilatos chegou para ele e falou assim, olha, por favor, não faça nada com esse justo, porque essa noite eu fui perturbada por causa dele. Quer dizer, ela foi um meio de comunicação para falar isso para o seu marido, que, na verdade, depois lavou a mão, não fez nada, né? Mas ela foi perturbada. Presta atenção. Então, foi Deus que comunicou uma verdade. Ela não era cristã, quer dizer, cristã ninguém era até então. Ela não era uma pessoa temente. Temente a Deus. Ela não era uma pessoa temente a Deus. Mas Deus fala com ela para alertar o seu marido acerca da pessoa de Jesus. Daí não quer dizer que o diabo... Nesse faça caso, isso. foi. De modo algum. Pois é, Faça isso. Qual o poder do diabo no sonho? Nenhum. Acredito que nenhum. Tem a ver com o seu meio. Como assim? Mas às vezes o meio da pessoa é permeado por isso. Tem a ver com o meio. Por exemplo, se o meio da pessoa é permeada por isso, ela convive com espíritos malignos, se os invocam, se os incorpora. Isso. Você está nesse nível, provavelmente pode ser que tenha experiências nesse nível. Muitas pessoas falam assim, não, pastor, essa noite eu passei um ataque, fui atacado, alguém estava me enforcando, alguém estava não sei o quê, foi uma luta espiritual. Tá, e aí? O que aconteceu depois? Aí eu clamei o sangue de Jesus e acordei. Não é isso mesmo que as pessoas, elas relatam? Só que a gente já está indo para um outro campo, uma outra situação. Mas com relação aos sonhos, como interpretá-los? A menina falou que tem muitos sonhos e geralmente são ruins e tal. A pergunta é, eles se concretizam? Todo sonho ruim que ela tem se cumpre? E se cumpre, em quanto tempo se cumpre? Quantos dos sonhos ruins que ela teve que se tornaram realidade, não é? Então, acho que a gente precisa orar sobre os sonhos, analisá-los segundo as Escrituras e deixar nas mãos do Senhor. E se for de Deus, cumpre. Se não for, passou. E daqui a pouco a gente nem lembra daquilo mais. Reorganização do cérebro. Existe uma coisa, um fenômeno que muitas pessoas experimentam. Já aconteceu comigo, talvez com a maioria das pessoas. É um sonho que, inclusive, alguns dão um nome. É um sonho consciente. A pessoa está sonhando e ela sabe que está dormindo e que está sonhando. E, de certa forma, ela pode até participar do seu sonho. Jéssica, não é nada espiritual, não. A Jéssica Câmara está falando que é ela. A Jéssica dorme o dia inteiro, deve sonhar o dia inteiro. Mas muitas pessoas têm esse tipo de sonho. Ela sabe que está dormindo e que está sonhando. É muito doido, né? É muito diferente isso. Aproveitando isso, eu quero falar uma coisa aqui para todos meditarem. Nós acreditamos no Espírito.
na vida espiritual, Isso. que somos espirituais, na realidade espiritual, em Deus. Deus é espírito. E quando a ciência, a psicologia diz que o sonho é apenas uma coisa da mente, eu vou dizer que o sonho não é apenas uma coisa da mente. O sonho é uma coisa da alma. Mas alma e mente será a mesma coisa? Mente, quando eu digo mente aqui, eu posso trocar a palavra cérebro. Cérebro é físico, é mecânico. A alma não é, nós sabemos disso. Se o sonho é só do cérebro, ele não tem nada a ver, certamente, com o nosso cotidiano. Mas quando é coisa da alma ou espiritual, pode ser. Por quê? Nós cremos na imortalidade. Quando uma pessoa morre, ela não permanece, nós cremos na imortalidade da alma, o cristianismo. Então a pessoa, depois da morte, ela não tem todo o seu conhecimento consigo, o ego, o conhecimento do eu não permanece, então isso não está no cérebro. Está na alma, está no ente, está na essência. Então, os nossos próprios sonhos são coisas, talvez, muitas vezes, da nossa essência e não a mera reorganização dos cérebros, que são sonhos sem sentidos absolutamente. Deus falou com Jeremias, se o sonho for apenas do indivíduo, conte como um sonho dele. Mas se for da minha parte, você dirá, assim diz o Senhor. Isso. Aí quer saber que é da parte de Deus. Você tem que saber discernir. Aí como que a gente vai discernir que o sonho é de Deus ou não é de Deus? O Senhor falou, vai cumprir. O que Joel, não cumprir, Joel não ele diz sobre isso quando ele fala, né? Os cumprir. velhos terão sonhos, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Mas isso era uma palavra profética do derramar do Espírito Santo. Quer dizer, o sonho seria então uma ação do derramar, da ação do Espírito de Deus na vida? Certamente. E a questão de os velhos sonharão sonhos, não é? Geralmente sonhos os jovens, eles terão visões, os velhos sonharão sonhos. Então, é um mecanismo que Deus utiliza, sim, acredito, para continuar se comunicando, se relacionando com o seu povo. A grande questão tem que ficar claro aqui, é que nós acreditamos que Deus fala, sim, através de sonhos. Deus não comunica doutrina adicional às Escrituras, porque já está fechado. Deus pode revelar, sim, as Escrituras para nós através de sonhos. Trazer uma direção. Uma direção, sim, através de sonhos. Deus um dia falou com o apóstolo Paulo de uma maneira, fica aí, não sai dessa cidade não, ainda tem muita gente para ganhar aí. Eles não vão te matar não. Ficou lá, apanhou igual um doido, mas ele entendeu a direção. Era uma realidade. Teve uma direção. Eu já vi pessoas, por exemplo, um tempo atrás convivi, frequentei, até viajei muito com o Jocum, era comum os missionários se colocarem em oração para que Deus os mostrasse uma nação. E era comum missionários falar, olha, Deus me mandou para a China. Aí, como assim? Eu sonhei que eu estava pregando para um povo chinês, estava numa vila assim, assim, assim. Então, eles dispunham toda a vida deles, a atitude deles, se preparavam com a língua, com recursos, e iam para a China. Pastor Fernando, assim? cadê, meu Deus, a Fátima da Entre Sons está mandando um abraço para o senhor. Passou para cumprimentar o pastor Fernando da Batista da Concórdia. O Jefferson de Três Rios está mandando aqui um abraço para o senhor, pastor Juraci. Quem manda é o pastor Misael, da cidade de Cláudio. Pastor Misael. Os abraços estão chegando aqui. E todos vocês têm que... olha a Roseli, lá de Barra do Piraí, mandando mensagem. Todos vocês são nossos convidados para o Confra Jovem. O Confra Jovem é um evento aqui da Igreja Batista da Lagoinha, da mocidade, da juventude da Igreja Batista da Lagoinha. E esse evento começa hoje. Então, eu estou aproveitando aqui o nosso bate-papo para divulgar. Esse evento começa hoje, ele vai até sábado. Sábado é dia 22, 22 de abril. E este ano, o evento é de 0,800, entrada franca aqui na Igreja Batista da Lagoinha. E o tema desse ano do Confra Jovem, sabe qual é? Alegria, isso mesmo, alegria. E a nossa programação aqui está muito diversificada. Temos a participação de vários preletores convidados, várias bandas, vamos ter oficinas, workshops, TED Talks, chique negócio aqui, TED Talks, né? Vamos ter vários eventos para os jovens, não só jovens da Igreja Batista da Lagoinha, jovens, né, mocidade que quiser vir aqui ser abençoada, né, do dia hoje 20 e 21, amanhã 22, sábado, o nosso Confra Jovem. Se você quiser maiores informações, você pode consegui-las acessando o site do Confra Jovem, é confrajovem.ibl, Igreja Batista da Lagoinha.com.br. Lá você vai conferir
toda a programação, o que você tem que fazer para se inscrever ou para vir participar. Você vai ver quem vai falar. Vai ser muito legal ter a sua presença aqui. Então, marque na sua agenda. Se você puder, venha participar do nosso evento aqui do Confrajovem. Bom, quero agradecer você, quero agradecer o pastor Juraci. Voou! O que tem de perguntas chegando aqui, assim... Sério? Sério? Sério que acabou ou sério que tem muita pergunta? Passou rápido. Já acabou? Acabou, Vanessa? Vanessa? Oi, Cássio. Você está sonhando aí, Vanessa? Tô sonhando, não. Aqui, só uma correção. Você falou que é confrajovem.br. É confrajovemibl.com.br. Eu tô olhando aqui no TP, porque o TP... É porque tá tudo junto. Né? É, mas o jovem termina, porque o TP, como eu já expliquei, o TP é uma telinha, igual de computador, aí como tá Confrajovem, aí pula pra linha de baixo, eu não sabia se tinha ponto, eu chutei ponto. Então, Entendi. Tá captou? chutando aí, então. Sim, é um chute. Entendi. Então tá lá, Confrajovem, ibl.com.br. ibl.com.br. Então lá que tá a programação, é isso? Exatamente. E já acabou o meu programa? Acabou, infelizmente. Os rápido. pastores aqui não estão acreditando, não? Pois é, a gente tava comentando aqui, ó, Ó, foi embora. Marca um sobre pesadelos. né? Na sequência. Esse eu não quero vir aqui. Esse vai ser Do difícil. pesadelo não faz só sobre sonhos. Pastores, obrigado, queridos. Foi Ok. ótimo tê-los Amém. aqui. Espero Glória poder a Deus. contar novamente. Prazer. Um abração para você aí que participou desse bate-papo. Espero que você tenha gostado. Eu fui muito edificado, né? Novamente convidando você para o Confrajovem. E lembrando da nossa campanha, #RedeSuper. A Rede Super não pode parar. Mande seu videozinho de 20 segundos para o nosso WhatsApp, tá joia? Deus te abençoe e te guarde. Te espero nos próximos programas Bate-Papo. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.